Como eu disse, eu comecei logo a pensar em que tema eu poderia, afinal de contas, trazer para a gente hoje, e foi ontem de manhã que o tema que eu acabei escolhendo me veio com uma força extraordinária. Não é a primeira vez que esse tema me ocorre nos últimos tempos, mas eu acredito que foi a vez em que ele me ocorreu com maior intensidade nos últimos anos. Na verdade, gente, se trata de um assunto pelo qual eu tenho muito carinho, um assunto muito caro ao meu coração, sobre o qual eu tenho refletido muito nas últimas 2 décadas. É meio assustador falar assim, né? Tenho refletido nesse tema nas últimas 2 décadas, mas eu parei e fiz as contas para ver se era isso mesmo, e é mesmo, é isso aí. A primeira vez que eu falei nesse tema, sobre esse tema aqui na Carisma, seguramente foi há 21 ou 22 anos atrás. Então, me parece que é um tema que me ocupa há bastante tempo já, né? E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse tema. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre aquela que para mim é a ideia mais assombrosa e a ideia mais extraordinária que já veio à mente do ser humano. É uma ideia tão grandiosa, mas tão grandiosa, que quando ela é corretamente compreendida, ela nos assusta. É uma daquelas ideias que nos dá vertigem. Sabem o que é isso? Não sei se vocês já repararam, mas tem algumas ideias que nos dão tontura. Quando a ideia te vem, você parece que balança. Nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha olhado a coisa por esse ângulo, né? Essa ideia se chama igreja. Gente, quando alguém entende o que é igreja, se apaixona por essa ideia. É impossível compreender um pouco essa ideia e não se apaixonar por ela. É impossível. Aconteceu comigo muitos anos atrás, e essa paixão é uma paixão que continua viva em mim. Como toda boa paixão, resistiu às provas do tempo, resistiu às decepções, resistiu às crises de fé. Como toda boa paixão, ela mudou também, se tornou mais sólida, mais completa, se tornou menos imatura, não é? E é sobre isso, como eu disse, que eu queria falar com vocês hoje, sobre a igreja. Eu vou começar fazendo aqui o que eu vou chamar de uma profissão de fé na igreja. Eu acho importante dizer isso logo de saída, gente, dizer que eu ainda acredito nessa ideia. Eu continuo achando que uma comunidade de homens e mulheres que sabem dos seus limites, que são fracos, são cheios de falhas, mas que acreditam no amor redentor e perdoador de Deus, esse amor que nos foi revelado através de Jesus Cristo, uma comunidade que acredita nisso e que vive com base nessa crença. Para mim, uma comunidade assim continua sendo potencialmente a força mais poderosa sobre a terra, uma força capaz de mudar as configurações do nosso mundo, uma força capaz de amenizar essa tolice enorme, essa loucura enorme que anda aí pelo mundo nos nossos dias, uma ideia, na verdade, capaz de dar ao mundo novos horizontes, de nos ajudar a encontrar novos caminhos para caminhar. Eu acredito que eu não vou gastar o tempo de vocês à toa, hoje, falando sobre essa ideia, justamente porque eu continuo acreditando e muito na força dessa comunidade despretensiosa. Mas eu preciso fazer um convite a vocês aqui, eu preciso convidar vocês para uma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Nós vamos fazer juntos aqui hoje um passeio pela Bíblia, tentando entender como, ao longo da Escritura Sagrada, a ideia da igreja como casa de Deus aparece. Por isso esse é meu tema, né? A igreja, a casa de Deus. Vai ser literalmente um passeio de Gênesis a Apocalipse. E eu queria avisar vocês que a grande diferença entre esse ensino e o que nós estamos habituados a receber todos os domingos aqui, é que no caso desse ensino de hoje à noite, talvez você não consiga aplicá-lo imediatamente à sua vida assim que você sair daqui. Geralmente os nossos ensinos têm essa característica, você já pega e já pode aplicar imediatamente e sair praticando. Este daqui é de outra natureza, é do tipo de ensino que tem como finalidade nos ajudar a parar e a ter visão em perspectiva. Vejam bem isso, queridos, na vida
Nós precisamos sempre, precisamos muito, na verdade, daquele ensino de orientação, de passo a passo, que nos ajuda a caminhar no imediato, que nos ajuda a decidir como é que nós vamos viver o nosso agora. Isso é fundamental para nós. Uma igreja que não tem isso, torna-se uma igreja sempre fraca, uma comunidade fraca, que não sabe viver, que não sabe lidar com as dificuldades da vida, não é? Mas às vezes, a gente precisa parar, e precisa dar uma olhada de conjunto, que nos permita enxergar o que veio antes de nós e o que está à nossa frente. E eu vou chamar vocês hoje para esse olhar em perspectiva. É para isso que eu gostaria de convidar vocês. A Bíblia, na verdade, usa muitas imagens para descrever essa ideia que nós chamamos de igreja. A Bíblia vai chamar essa ideia, vai se referir a ela usando a imagem do corpo, usando a imagem da família, às vezes a imagem de uma cidade, e também a imagem da casa. Cada uma dessas imagens é uma metáfora que nos ensina alguma coisa sobre a igreja, que destaca para nós algum aspecto dessa ideia importantíssima. Eu quero me concentrar nessa última imagem que eu mencionei para vocês agora, a igreja como casa de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Mas o nosso primeiro passo nessa jornada vai ser, antes mesmo de começarmos a examinar essa ideia, entendemos uma coisa fundamental que se chama revelação da igreja. O que eu quero dizer quando uso essa expressão revelação da igreja? Vejam bem, aprender sobre a igreja não é algo que nós aprendemos igual aprendemos outras coisas na vida. Não se aprende sobre a igreja do jeito que a gente aprende a maioria das coisas. Por exemplo, do jeito que a gente aprende uma língua, ou do jeito que a gente aprende a escrever, ou do jeito que a gente aprende a cozinhar um prato, ou do jeito que a gente aprende, por exemplo, a andar de bicicleta. Quando alguém conhece a igreja, quando alguém sabe o significado dessa ideia, esse conhecimento nunca é algo que a pessoa obtém sozinha, nem é algo que a pessoa obtém de outras pessoas, né? Porque são as duas maneiras que temos para encontrar conhecimento: ou a gente aprende sozinho, ou alguém vem e nos ensina, não é? Uma outra pessoa nos ensina. Quando se trata da igreja, nenhuma dessas formas funciona. Nós não aprendemos o que é a igreja sozinhos, e nós não aprendemos o que é a igreja sendo ensinados por outras pessoas. A única maneira de saber o que é a igreja é através daquilo que a Bíblia chama de revelação. A gente encontra isso numa passagem muito conhecida do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 18. Jesus tinha perguntado nessa passagem aos discípulos dele, quem as pessoas lá daquele tempo diziam que ele, Jesus, era, né? E os discípulos fazem um relatório dizendo para Jesus as várias versões que circulavam entre os judeus sobre quem era Jesus, né? As várias opiniões que havia no meio do povo. Jesus ouviu isso, mas aí Jesus estreitou a pergunta, ele tornou a pergunta mais direta. É justamente esse o trecho que eu quero ler com vocês. Aliás, deixa eu fazer uma pausa para dizer o seguinte: como vocês sabem, todos os textos vão aparecer aqui, e como eu tenho muitos versículos para nós hoje, para esse nosso passeio, eu vou pedir a vocês que aqui se preocupem em prestar atenção no texto que aparece. Não precisa se preocupar em procurá-lo, caso você tenha sua Bíblia aí, não é? Talvez, se você quiser, anote o texto apenas para lê-lo posteriormente, né? E eu ia até ter a ousadia de sugerir que vocês, se puderem, se tiverem interesse, depois ouçam de novo essa ministração, esse ensino, leiam novamente esses textos, porque esse conhecimento sobre a igreja é alguma coisa que a gente recebe aos poucos, à medida que vai lendo, né, e Deus vai abrindo o nosso entendimento para que a igreja se revele a nós, né? Então é preciso um pouco de paciência da nossa parte, inclusive, para que esse aprendizado aconteça. O primeiro texto então é esse de Mateus 16, eu quero ler dos versículos 15 a 18, o texto diz assim: e vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas da morte, não é? As portas da sepultura, não poderão vencê-la. Tem duas coisas, gente, que se destacam aqui nesse versículo.
A primeira delas é que Jesus claramente diz que a confissão que Pedro fez não foi resultado da sua sabedoria e da sua inteligência pessoal, mas foi resultado de uma revelação que o Pai fez a ele. Essa é a primeira coisa clara no texto. E na sequência, Jesus faz uma coisa curiosa. O Pai do céu havia dado a Pedro revelação sobre Jesus. Havia dado a Pedro a revelação de que Jesus era o Cristo. Imediatamente, Jesus dá ao mesmo Pedro revelação sobre a igreja. Eu vou aproximar esses dois trechinhos aqui no texto que nós lemos, para nós vermos isso melhor, né? A gente encontra lá em Mateus 16:16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. E logo depois no versículo 18 nós encontramos, respondeu Jesus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus deu a Pedro revelação sobre Cristo, Cristo deu a Pedro revelação sobre a igreja. Vejam bem, essas duas revelações caminham sempre juntas. Ninguém entende o que é a igreja sem primeiro entender quem é Cristo. Mas quem ganha a revelação sobre Cristo precisa, na sequência, saber o que é a igreja. Essas duas verdades caminham sempre juntas. Isso é uma coisa que fica ainda mais significativa para nós, se a gente parar para pensar que nos 4 evangelhos, a palavra igreja aparece apenas 2 vezes. As 2 ocorrências aparecem no evangelho segundo Mateus, e nas 2 ocasiões a palavra aparece na boca de Jesus. É Jesus quem está falando sobre a igreja, tá? A primeira ocorrência foi essa que nós acabamos de ler, né? Em Mateus 16:18. A segunda ocorrência aparece em Mateus capítulo 18, versículo 17, onde nós lemos o seguinte: Jesus está falando aqui, na verdade, sobre como corrigir uma situação em que alguém cometeu um erro contra outra pessoa, e essa pessoa precisa ser advertida, né? Ele está tentando ensinar os discípulos sobre como resolver os problemas de relacionamento entre eles, né? E aí é nesse contexto que Jesus diz o seguinte, Mateus 18:17, se ele se recusar a ouvi-los, quer dizer, se a pessoa que está sendo repreendida pela comunidade se recusar a ouvir os emissários que a comunidade enviou até ele para conversar com ele, Jesus diz, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. São as 2 ocorrências da palavra igreja no evangelho de Mateus, e como eu disse, nos 4 evangelhos, as 2 únicas que aparecem, né? O que eu queria perguntar aqui, diante desse último versículo, é o seguinte: o que é que Jesus tinha em mente ao empregar aqui a palavra igreja? Porque nós vamos ver que Jesus tem 2 coisas diferentes em mente, quando ele usa igreja no capítulo 16, versículo 18, e quando ele usa igreja aqui no capítulo 18, né? Versículo 17. Como eu disse, o capítulo 18 de Mateus, todo ele está dedicado à vida dentro da comunidade. Todo ele está cheio de ensinos de Jesus sobre como os irmãos deveriam viver no contexto da comunidade, como deveria ser a vida entre os discípulos, como eles deveriam se portar uns com os outros, como eles deveriam se perdoar reciprocamente. E nesse contexto então do capítulo 18, lá no versículo 20, Mateus 18, 20, Jesus diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vejam bem, isso aqui ensina muito sobre o que Jesus tem em mente quando ele usa igreja aqui no capítulo 18. Ele está pensando na comunidade, na reunião dos irmãos, que pode ser uma reunião bem pequena, não importa, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, ali Jesus está presente, e ali nós temos a igreja. É esse o ponto que tem que ficar claro, não é? Se nós nos dermos ao trabalho de comparar essas 2 aparições do termo igreja no evangelho de Mateus, nós vamos ver que a primeira, em Mateus 16:18, quando Jesus diz a Pedro, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta primeira menção trata da igreja naquilo que eu vou chamar de a igreja em seu máximo imaginável. O que é isso? Jesus está dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está pensando aqui na igreja da forma mais ampla e abrangente possível, portanto, o máximo imaginável da igreja. A segunda aparição do termo, no capítulo 18, versículo 17, está num contexto, como eu disse,
em que a igreja aparece no seu mínimo irredutível. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É muito importante perceber isso. A igreja existe nestas duas dimensões: o máximo imaginável, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que igreja? Toda a igreja. Onde? Em toda parte, em todas as épocas. O máximo imaginável da igreja. E do outro lado, o mínimo irredutível da igreja. Não dá para reduzir menos do que isso. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou. Ali está presente Jesus Cristo, portanto ali está a igreja. Para conhecer a igreja, é preciso pensar nela nessas duas dimensões. Precisamos pensar na igreja no seu máximo imaginável e no seu mínimo irredutível. No seu máximo imaginável, como realidade que está presente em toda a terra e em toda a história. Uma realidade, gente, que na verdade vai além do próprio planeta em que nós vivemos, porque é uma realidade cósmica, na verdade. Paulo percebeu isso muito bem no seu tempo, né? E ele vai nos dizer, ainda que ele use uma linguagem que é muito própria do tempo dele, para nós é uma linguagem um pouco estranha, tem muito a ver com a maneira que se imaginava como é que era o universo na época de Paulo, mas o que ele está dizendo tem plena validade para nós ainda. Vejam como é que Paulo vai expressar a sua percepção cósmica da igreja. Ele vai dizer o seguinte em Efésios 3, versículos 10 e 11: a intenção dessa graça, ou seja, a graça aqui é de Deus, né? Era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui uma ideia que dá tontura na gente. Parem para pensar um pouquinho nisso. Paulo está dizendo que mediante a igreja, ou seja, através da igreja, Deus quer revelar a sua sabedoria a todo e qualquer ser que exista no universo, principalmente aos que se julgam fortes e poderosos. É através da igreja que Deus revela a esses fortes e poderosos do universo, onde quer que estejam, quem quer que sejam, é através da igreja que Deus revela a eles a sua sabedoria. Vejam bem, quem é que foi escolhido por Deus para revelar a sabedoria dele aos poderosos? Nós, a igreja. E no entanto, o que é a igreja? Onde ela está, afinal de contas? Vejam bem, quando nós pensamos na igreja no seu máximo imaginável, nós temos a impressão de que essa é uma ideia invisível. É como uma montanha altíssima, é como o Everest, né? Dizem que você não consegue ver, não consegue abarcar o Everest inteiro. O Everest é a maior montanha que nós temos na Terra, né? Se não me engano, mais de 9.000 metros de altura, alguma coisa assim. Enfim, você não consegue ver aquela montanha inteira de uma vez, né? Se você está perto dela, porque de tão grande que ela ultrapassa a nossa capacidade de ver, de enxergá-la numa tomada de vista apenas, né? A mesma coisa acontece com essa ideia da igreja no seu máximo imaginável. Nós não conseguimos enxergá-la. Ela parece muito maior do que a gente, ela nos escapa, por assim dizer. Por isso, o Evangelho não nos revela a igreja apenas em seu máximo imaginável. Nós precisamos conhecer a igreja também no seu mínimo irredutível. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso aqui é muito importante, é muito significativo. Ninguém pode se apaixonar pela igreja apenas nesse aspecto macro. Vocês entendem isso? Ninguém pode se apaixonar pela igreja apenas nesse aspecto impressionante, nesse aspecto cósmico. Para conhecê-la, nós precisamos saber desse aspecto, claro, mas nós precisamos saber também daquele outro aspecto, não é? Que está perto da gente. Aquele outro aspecto da igreja que nós podemos tocar com as nossas mãos. A igreja enquanto comunidade, a igreja enquanto reunião de 2 ou 3, na qual Jesus Cristo ressuscitado está presente. Quem não faz parte da igreja no seu mínimo irredutível, não vai compreender nunca o que a igreja é no seu máximo imaginável. Vocês estão me acompanhando? Sim? Quem não faz parte da igreja, repito, no seu mínimo irredutível,
não vai compreender nunca o que a igreja é no seu máximo imaginável. Tem alguma coisa aqui que me encanta, gente. O que me encanta é o seguinte: que o poder máximo de Deus, que a sua sabedoria seja revelada através de algo que, na sua configuração prática, na sua configuração visível, histórica, pode ser, e na maior parte das vezes é, uma coisa pequena, uma coisa fraca, uma coisa aparentemente insignificante. Ora, que importância nós daríamos para 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus? Isso é complicado, até para nós, né? Nós estamos aqui num grupo, seguramente, de perto de 1000 pessoas ou mais, né? Não sei dimensionar, né? Eu sou ruim como a polícia militar para dimensionar essas coisas, né? Nunca digo o número exato, mas para nós aqui que estamos reunidos nessa multidão, pensar numa reunião de 2 ou 3 pessoas parece insignificante, mas Jesus está dizendo que isso não tem a menor importância, porque onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele está presente, e portanto a igreja está presente ali também. Imaginar que a sabedoria de Deus seja revelada através de algo fraco é uma coisa que me encanta demais, porque é próprio do Evangelho, é próprio da sabedoria de Deus, que a sua sabedoria seja revelada através da loucura humana, é próprio de Deus e do Evangelho, que a força de Deus seja revelada através da fraqueza humana. Não é a força humana que constrói o reino de Deus, o poder de Deus constrói o seu reino através da fraqueza humana. Isso é impressionante. Então vejam, a igreja na verdade é esse mistério. Paulo emprega essa palavra lá em Efésios 3, versículo 4, o mistério de Cristo. A igreja é esse mistério que a gente só conhece por revelação. Não dá para conhecer se Deus não nos revelar. Agora eu pergunto, a quem é dada essa revelação? Essa revelação é dada a todos que a quiserem. Na prática, essa revelação é dada a todos e todas que se dispõem a seguir a Jesus Cristo. Não é uma informação que Deus esconde para si, que Deus mostra apenas para seus escolhidos, poucos, não. Ao contrário, Ele deseja que todos conheçam esse mistério. Está ficando claro para vocês? Tudo bem? Então vejam, uma vez que a gente compreendeu isso, uma vez que a gente entendeu que a revelação da igreja, afinal de contas, não é algo que a gente consegue por nós mesmos, é algo que Deus precisa nos dar. Ele dá a todos que querem, mas Ele precisa revelar isso para nós, não é? Ele tem que abrir o nosso entendimento para sabermos o que é a igreja. Vamos tentar entender agora um pouquinho como esse mistério nos aparece revelado ao longo da Escritura, sob essa figura específica que eu escolhi para tratar com vocês hoje. A igreja enquanto casa de Deus. Eu queria começar aqui esse nosso passeio com vocês. E o que é que nós vamos encontrar? Bom, o nosso ponto de partida é um texto que muitos de vocês conhecem bem, capítulo 28 do livro do Gênesis, versículos 10 a 12. Esse trecho narra para a gente um sonho que Jacó teve enquanto fugia do seu irmão Esaú. Eu não vou dar os detalhes, vocês estão bem informados. O Anésio nos fez uma série muito legal recentemente sobre Gênesis, não é? Qualquer coisa vocês podem ler, o contexto vai ficar claro também. Vamos lá a Gênesis 28, versículos 10 a 12. Diz assim o texto: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No sonho, o texto continua, Deus conversa com Jacó e faz promessas a ele. Interessante, o Silas falou sobre promessas que Deus nos faz, né? É isso que acontece ali no texto, né? No sonho de Jacó, Deus conversa com ele, faz promessas a ele, e depois o texto continua narrando o momento em que Jacó acorda. Vamos passar esse trechinho agora, versículos 16 a 19 de Gênesis 28. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Essa era uma maneira da época de
consagrar a coisa, né? Um ato de consagração que tinha como finalidade marcar aquele lugar, para mostrar para todo mundo que passasse por ali que aquele lugar era um lugar especial, portanto as pessoas tinham que ter respeito por ele. É isso que Jacó está fazendo aqui, tá? Continua o texto: e deu o nome de Betel, casa de Deus, né? Àquele lugar. Queridos, tem muita coisa significativa nesse texto aqui. Em primeiro lugar, esse é o primeiro momento em que Jacó tem um encontro com o Deus vivo. O Deus que até aquele momento fora o Deus de seu pai Isaque e o Deus de seu avô Abraão. Aliás, é desse jeito que Deus se apresenta no sonho para Jacó, né? Se vocês olharem depois o versículo 13 do capítulo 28, Deus aparece ali e diz para ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Não era ainda o Deus de Jacó, mas a partir dessa experiência, Deus se torna também o Deus de Jacó, né? Portanto, esse é o primeiro aspecto significativo que a gente encontra nesse texto. Quando ele acorda aterrorizado, Jacó percebe que naquele lugar funcionava uma espécie de ponto de encontro. É como se naquele lugar céus e terra, eternidade e tempo se tocassem. É por isso que ele se apressa e marca aquele lugar, pega e levanta a coluna para assinalar o lugar, não é? Como era costume no tempo dele. Então notem uma coisa importante: Jacó teve uma revelação fundamental, uma revelação impressionante nesse momento, que marcou e na verdade mudou a sua vida. Tanto é assim que já velho, lá em Gênesis 48 versículo 3, ele ainda vai falar desse encontro. Ele vai dizer: Deus, o Deus de meu pai, apareceu para mim lá em Betel. Ele não esqueceu esse momento, né? A experiência marcou a vida dele. Agora, apesar de ter tido essa experiência fundamental, e apesar de ter compreendido alguma coisa muito importante ali, como a gente vai ver já já, é legal a gente perceber que Jacó não entendeu tudo, ele não enxergou tudo, ele não viu tudo. Por exemplo, ele não compreendeu que não era aquele lugar que tinha qualquer propriedade especial no sentido de ser a casa de Deus, a porta dos céus. Quando ele assinala aquele lugar, na cabeça de Jacó está aquela ideia: não, esse lugar aqui é a casa de Deus, esse lugar é a porta dos céus, então vamos marcá-lo para que as pessoas saibam que aqui a coisa é diferente, esse lugar é um lugar importante, né? O Jacó não percebeu que o lugar podia ter sido na verdade qualquer outro lugar. O que interessava ali não era o lugar, o importante ali não era o lugar, o importante ali era o desejo de Deus de tocar a terra, o desejo de Deus de construir uma ponte entre os céus e a terra, construir uma ponte entre a eternidade e o tempo. Por isso o sonho de Jacó mostra uma escada pela qual os anjos transitam, sobem e descem. Queridos, o que é que Deus desejava? O que é que esse sonho está dizendo que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é relacionamento. O desejo de Deus é contato com o ser humano. Jacó não entendeu tudo, ele não percebeu isso, né? Ele não percebeu que não era o lugar que era mais importante, mas ele entendeu alguma coisa muito importante, sim. No momento em que ele levanta aquela pedra como coluna, e para consagrar aquela pedra ele derrama óleo sobre ela, ele estava percebendo, gente, que era preciso dar materialidade à casa de Deus. Eu vou repetir essa expressão porque ela é muito importante, nós temos que compreendê-la bem. Jacó entendeu que era preciso dar materialidade à casa de Deus. O que eu quero dizer com isso? A casa de Deus não pode muita coisa se ela permanecer como uma ideia desencarnada, como uma ideia sem materialidade. Essa ideia que eu referi para vocês no começo, da igreja no seu máximo imaginável, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, diz Jesus. Tá, essa ideia macro da igreja, se ela não tem um lugar concreto onde se mostrar às pessoas, ela não é uma ideia efetiva, ela não é uma ideia que possa efetivamente transformar a vida das pessoas. A igreja precisa de materialidade, né? Era preciso que a casa de Deus, essa ideia cujo máximo imaginável deixou Jacó atemorizado no seu sonho, era preciso que ela apresentasse também essa dimensão física, material, esse mínimo irredutível, não é? Nós vamos notar na sequência como essa materialidade da igreja, esse mínimo irredutível vai se modificar com o passar do tempo.
Mas é importante perceber que com todas as mudanças, a igreja continua sendo composta dessas duas realidades. A casa de Deus existe nessa dimensão macro, nesse sonho visionário de Deus, mas a casa de Deus também não pode abrir mão da sua materialidade, do seu mínimo concreto. Ela precisa existir no máximo imaginável, mas ela precisa também se mostrar no mínimo irredutível. Pois bem, depois desse sonho de Jacó, nós não ouvimos falar novamente sobre casa de Deus na Escritura, até Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 25, versículo 8, onde nós lemos o seguinte, quem está falando aqui é Deus, né? Diz assim o texto de Êxodo 25, 8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Eu gosto bastante, eu acabei de ler pela Nova Versão Internacional, eu gosto bastante nesse versículo da tradução que a versão revista e atualizada nos dá, que traz o seguinte, né? E farão um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio deles. Eu quero frisar esse para quê, porque aqui aparece claramente nessa tradução mais enfática, a intenção de Deus. O que é que Deus quer? Qual é o desejo de Deus? Deus deseja habitar com a gente. Se nós olharmos o contexto dessa passagem de Êxodo 25, nós estamos diante das ordens que Deus dá a Moisés para a edificação do tabernáculo no deserto, né? Aquela tenda composta de várias partes, onde o culto a Deus iria ser celebrado. Vejam bem, o referencial concreto, material, o mínimo irredutível da igreja está se modificando, da casa de Deus está se modificando. Antes era uma pedra erguida no meio do deserto, com azeite jogado em cima. Agora é uma tenda, é um negócio mais complicado, né? Cheio de divisões, cheia de artefatos que foram elaborados exclusivamente para o culto. Mas em essência, os mesmos símbolos estão presentes. Nessa tenda vai haver uma pedra também, representada pelo altar sobre o qual os sacrifícios eram realizados. E há óleo também, o azeite que era preparado para ungir, ou seja, para consagrar todas as peças do santuário. E sobre esse santuário, o próprio Deus vai dizer, um pouquinho mais adiante, no capítulo 29, ele diz o seguinte, capítulo 29 de Êxodo, versículos 42 e 43, nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Gente, vejam bem, a partir desse texto, o que é que nós podemos dizer? O que é, afinal de contas, a casa de Deus? A casa de Deus é lugar de encontro, é lugar de reunião entre Deus e o ser humano, é lugar para onde os homens e mulheres, os seres humanos, levam a Deus os seus anseios, levam a Deus os seus pecados, levam a Deus suas necessidades, e onde eles encontram acolhimento, onde eles encontram ajuda, onde eles encontram perdão. Os referenciais concretos vão mudando, mas o coração, a essência continua o mesmo, igualzinho àquele do encontro entre Deus e Jacó lá em Betel. Nós sabemos que essa tenda erguida por Moisés no deserto mudou depois para um templo imponente de pedras, né? Construído por Salomão, filho do rei Davi, em Jerusalém. Vamos olhar as palavras do próprio Salomão falando sobre esse templo, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 13, orando a Deus, Salomão diz assim, na realidade construí para ti, para Deus, ele está falando com Deus, né? Na realidade construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Gente, alguma coisa muito interessante está acontecendo aqui. Alguma coisa muito interessante está acontecendo com a casa de Deus ao longo da Escritura. Primeiro era uma pedra única, lá no deserto. Agora é um templo gigantesco, feito com milhares e milhares de pedras. A casa cresceu. Percebem isso? A casa cresceu. O número de pessoas colocadas em contato com essa casa também cresceu. Era um homem solitário no deserto, Jacó. Depois um povo peregrinando também pelo deserto e carregando o tabernáculo, não é? Agora uma nação inteira estabelecida em Israel.
Deus está caminhando para alguma coisa, mas Ele está usando sempre os mesmos elementos básicos. A ideia de contato, de comunhão, presente na noção de habitar, e um lugar de encontro que tem que ser sempre tangível, sempre físico, sempre material. A partir daqui, para onde é que nós vamos na Escritura nesse nosso passeio? Antes de prosseguir, uma pergunta importante: você está acordado ainda? Sim? Ok, então eu continuo, né? Se você for dormir, me avisa, porque eu paro também, né? Obrigado. Para onde nós vamos a partir de agora? Vejam bem, nós vamos agora para o próximo capítulo dessa história, que é justamente a cena de abertura do Evangelho. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 23, onde foi anunciado pelo anjo a uma moça, uma menina camponesa chamada Maria, o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão do quê? Desculpa, o chamarão do quê? E o chamarão Emanuel, que significa? Que significa Deus conosco. Se vocês estiverem prestando atenção, vocês vão perceber que aqui nós chegamos ao cume do que a Escritura tem para nos revelar sobre a igreja. Aqui nós chegamos ao cume do que a Escritura tem para nos revelar sobre a casa de Deus. Aquilo que antes era considerado como casa de Deus, as estruturas humanas, materiais, erguidas na forma de uma pedra, na forma de uma tenda, na forma de um templo, tudo isso aparece agora como sendo o casulo apenas, onde a verdadeira casa de Deus estava sendo gerada. A pedra de Jacó, o tabernáculo no deserto, o templo era sombra. A realidade aparece agora, Jesus, aquele em quem Deus está conosco, como revela o seu nome, Emanuel. Vocês estão percebendo a lógica da Escritura? Deus conosco o tempo todo, Deus querendo habitar conosco, mas agora a realidade aparece plena diante dos nossos olhos. Vamos entender isso melhor. Nos dias de Moisés, se alguém tivesse necessidade de Deus, encontrava Deus no tabernáculo. Para lá eram levados os sacrifícios, ali eram apresentadas as necessidades do povo, ali o perdão era obtido. Agora, nesse momento em que nós estamos, nesse trecho em que nós nos encontramos, nesse passeio pela Bíblia, agora o Filho de Deus, esse que nasceu do ventre de Maria, está andando pela Palestina, encontrando pessoas, curando suas doenças e dizendo para elas, disse para várias delas aquilo que ele disse, por exemplo, para aquele paralítico de Marcos capítulo 2, vocês se recordam? Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesus diz assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo isso para as pessoas. A casa de Deus agora se concentra numa única pessoa. Compreendem isso? Uma única pessoa. Antes era preciso ir até a tenda ou até o templo para encontrar o perdão. Agora o perdão é encontrado nesse contato com Jesus Cristo, porque Jesus é a verdadeira casa de Deus sobre a terra. Jesus é o verdadeiro lugar onde Deus encontra o homem. Jesus é Emanuel. Disso a Escritura nos dá tantas evidências. Eu vou ver apenas as mais escandalosas aqui. Tem uma ocasião no Evangelho de João em que um homem fica impressionado porque Jesus disse onde esse homem estava antes de vê-lo. Eu estou me referindo ao capítulo 1 de João e a Natanael, a quem Jesus diz: eu vi você quando você estava debaixo da figueira, Jesus não estava perto da figueira, mas ele mostra ali o seu poder, revelando que havia visto aquele homem, sem que aquele homem tivesse sido enxergado fisicamente por ele. Esse homem ficou impressionado com isso, e Jesus diz uma coisa interessante para ele na sequência dessa impressão toda que ficou sobre esse homem. Ele diz assim, João capítulo 1, versículos 50 e 51, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhe a verdade, aliás, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre o Filho do Homem.
Essa ideia dos céus abertos e dos anjos subindo e descendo, lembra alguma coisa para vocês? Lembra? Pois é. Vocês estão entendendo, gente? No sonho de Jacó, uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre Jesus. O que é que isso nos mostra? Que Jesus é a ponte pela qual céu e terra, eternidade e tempo podem fazer contato. Isso nos mostra que Jesus é, no seu cumprimento final, a casa de Deus, que Jacó viu ainda de forma confusa e ainda de forma não muito clara, lá no seu sonho em Betel. A mesma verdade aparece percorrendo a Escritura como um todo, e chega aqui nesse momento, em Jesus Cristo, a sua revelação máxima. No capítulo seguinte do Evangelho de João, temos uma referência ainda mais direta a isso. A gente lê ali sobre a revolta que toma conta de Jesus, quando ele percebe que o templo de Deus tinha se tornado lugar de comércio, e aquele mesmo templo, vejam, que tinha sido construído por Salomão, depois foi destruído, reconstruído, mas tinha toda aquela carga de ser, afinal de contas, o lugar do encontro entre Deus e os homens, não é? Jesus fica revoltado ao ver que aquele lugar sagrado tinha sido transformado num lugar de comércio, não é? E ele expulsa de lá os vendedores. Vocês podem ler isso no capítulo 2 do Evangelho de João. Quando ele faz isso, Jesus é questionado pelos líderes religiosos, que perguntam para ele com que autoridade, afinal de contas, ele faz uma coisa daquelas. A resposta de Jesus é a seguinte, está em João 2, versículos 19 a 22. Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o quê? Era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Percebem isso? Percebem o que está acontecendo aqui? Jesus aparece, gente, incorporando as mesmas características que nós encontramos nas outras etapas da casa de Deus que nós vimos. Ao invés de pedra, um corpo humano agora, um corpo vivo. Ao invés de óleo, a unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus e o inspirava. Ali estava em Jesus a morada e o lugar de encontro entre Deus e os homens. Quem via aquele homem, via o Pai. Quem dava ouvidos àquele homem, dava ouvidos a Deus. Eu disse que aqui a gente atinge o cume da revelação bíblica sobre a casa de Deus, e é verdade. Mas ainda não é o fim. Nós tocamos, por assim dizer, o coração desse mistério, o ponto mais central desse mistério. Mas ele inclui ainda outros aspectos, porque na verdade Deus pretendia ampliar mais essa casa. Jesus mesmo sinaliza isso também no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24, quando ele diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. É muito significativo falar desse texto no contexto dessa semana, não é? Na qual, na tradição da igreja, nós celebramos justamente a morte, a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus está nos dizendo aqui que era necessário que ele, a casa de Deus, morresse, porque senão o grão de trigo permanecendo sozinho, não pode muita coisa. Mas o grão de trigo que morre, ou seja, aquele que cai na terra e germina para gerar outros frutos, esse grão de trigo produz muitos frutos. Deus não podia parar em Jesus, apesar de Jesus ser o cume, ser o auge, ser o momento maior da revelação de Deus aos seres humanos, ser a casa de Deus por excelência, era preciso ampliar o poder de alcance dessa casa de Deus. Jesus, a casa de Deus, a ligação entre céu e terra, precisava dar lugar a um outro estágio ainda mais abrangente na revelação dessa casa. Era preciso que essa casa crescesse para abarcar a terra toda. Como ser humano, Jesus só podia tocar um ponto de cada vez.
Jesus só podia estar num lugar de cada vez. Mas como é que vamos dar esse salto, passando de um homem que está num lugar apenas, a uma situação em que a riqueza da manifestação de Deus na sua casa pode atingir proporções planetárias, pode atingir proporções cósmicas, como Paulo sugere em Efésios? É Paulo mesmo quem vai nos dar a resposta. Na carta que ele escreveu, na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, onde ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 16 de 1 aos Coríntios: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vejam, Paulo está dizendo isso para a igreja. O que é que ele está dizendo para a comunidade de fiéis, para a comunidade de irmãos e irmãs? Será que vocês se esqueceram de que vocês são santuário? Notem o singular, porque é um santuário só, não é? Vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vejam bem, queridos, após a ressurreição de Jesus, é aqui que está a casa de Deus agora. A casa de Deus é a igreja, ou seja, um corpo visível de homens e mulheres sobre a terra. Esse corpo constitui o lugar onde Deus soberanamente decidiu habitar. Nós estamos diante de uma proeza fundamental, monumental. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Nós estamos diante, gente, de uma realização que levou milhares de anos para se concretizar. Se não, me acompanhem aqui, só para a gente recapitular um pouquinho. A pedra solitária de Jacó no deserto, que se tornou tenda. A tenda que se tornou templo. O templo que se tornou um único homem andando sobre a terra. Um homem morto e ressuscitado, que agora está presente em milhões de outros homens e mulheres. Uma única pedra no começo, agora milhões e milhões de pedras vivas. Vocês estão percebendo o tamanho desse negócio? Vejam como é que Pedro, aliás, o mesmo Pedro lá do começo, o mesmo Pedro para quem o Pai revelou quem Cristo era, e para quem Jesus logo em seguida revelou que era a igreja. Vejam como é que Pedro descreve a igreja na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele escreve: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Cristo, né? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. À medida que se aproximam dele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Esta é a revelação que Deus nos dá da sua igreja, no seu máximo imaginável. A igreja é uma multidão de homens e mulheres, nos quais habita o Espírito de Jesus Cristo, e que nos seus contatos no mundo, se tornam o lugar onde Deus pode encontrar os seres humanos dessa geração. É esta ideia que o Evangelho de João nos apresenta, quando ele descreve lá no capítulo 20, o primeiro encontro do Cristo ressuscitado com os discípulos. Vamos dar uma lida nesse trechinho? João capítulo 20, versículos 19 a 23. O texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, dos discípulos, e disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que coisa impressionante. Antes, um ponto de encontro na tenda, ou depois naquele templo de pedras, né, onde os sacrifícios eram oferecidos. Depois, em Jesus Cristo, um ponto de encontro, onde o encontro com aquele homem era o encontro com o próprio Deus. Agora,
essa responsabilidade, ser o lugar de encontro com Deus, está sobre nós. Percebem isso? Está sobre nós. Aquela responsabilidade que estava sobre Jesus quando ele andava na terra, de ser o lugar de encontro entre Deus e os homens, essa responsabilidade agora está sobre nós. Por isso o texto diz uma coisa que me assusta, porque diz: vocês receberam o Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, está perdoado. Mas diz também: se vocês não perdoarem, não está perdoado. Isso quer dizer que a graça de Deus se limita a passar por esse canal estreito, esquisito, mal ajambrado, que somos eu e você. Já parou para pensar numa coisa louca dessas? Deus passa através de nós, para alcançar alguém através de nós, para perdoar alguém através de nós. E os psicólogos sabem, o Silas pode confirmar isso, a importância que é poder dizer para alguém que a pessoa está perdoada, não é? Coisa poderosa que é isso, um lugar de acolhimento, onde a pessoa pode ser recebida, e onde ela pode ouvir de outra pessoa, tão falha quanto ela, mas ela pode ouvir dessa pessoa: você está perdoado. Isso tem um poder enorme, mas isso está nas nossas mãos agora, é nossa responsabilidade, não é de Cristo, porque na verdade Cristo está em nós, continua a ser de Cristo, mas acontece através da gente agora. Isso não é uma coisa que a gente possa fazer com a nossa própria força, mas é algo que a gente realiza com o poder do Espírito Santo, que o Cristo ressuscitado nos concedeu. Por isso, antes de dizer, se vocês perdoarem, estará perdoado, se vocês não perdoarem, antes disso ele diz: recebam o Espírito Santo, porque é somente com o Espírito do próprio Cristo que nós podemos realizar esse trabalho. Agora notem aqui uma coisa importante, eu estou quase terminando essa reflexão já, aliás estou indo mais rápido do que eu imaginei. Eu falei para a Nésia: eu vou errar na mão do tempo hoje, né? Mas acho que não, até não muito, pelo menos. Notem uma coisa importante aqui: esse máximo imaginável da igreja, essa multidão de homens e mulheres sobre a terra toda, em todas as partes, que são o lugar de encontro entre Deus e o homem, esse máximo imaginável não pode ser visto, exceto no seu mínimo irredutível. Entendem isso? Não adianta nada a gente ficar falando: a igreja está na terra, a igreja é feita por homens e mulheres que foram resgatados por Jesus Cristo, o Espírito Santo está neles, e agora através deles as pessoas são reconciliadas com Deus. Não adianta dizer isso, se nós não mostrarmos o mínimo irredutível da igreja, a comunidade visível, que se reúne num lugar, onde as pessoas podem vir e podem ser tocadas. É intrigante, gente, pensar nisso. Deus não tem como tocar as pessoas, exceto através de nós. Seres humanos precisam de toque humano, e por isso a graça de Deus precisa desses instrumentos que somos eu e você. Alguém já disse com muita propriedade que a maioria das pessoas carrega feridas causadas por outras pessoas. Pouquíssimas vezes nós somos feridos por coisas, né? Por que você está chateado? Porque o caixa eletrônico não me cumprimentou hoje quando eu fui sacar dinheiro. Sabe aquela história do caixa eletrônico dizer bom dia, boa noite, né? Eu nunca gostei muito disso, porque cá entre nós, ficar trocando cumprimento com uma máquina é meio, né, estranho. Mas enfim, eu nunca vi uma pessoa chateada porque o caixa eletrônico não o cumprimentou de manhã, mas porque alguém viu você e foi para o outro lado da rua para não te cumprimentar, certamente você já ficou chateado, ou alguma coisa parecida com isso. As feridas foram causadas por pessoas, mas o povo de Deus, a igreja que se reúne num lugar, nessa expressão do mínimo irredutível que é a comunidade, a igreja é uma prova de que há pessoas em quem se pode confiar e com quem a gente pode se relacionar numa atmosfera de amor e de aceitação. Vivendo como igreja, nessa expressão comunitária e local, que nós chamamos aqui de mínimo irredutível da igreja, o seu 2 ou 3 reunidos em meu nome, como dizia Jesus, vivendo como igreja desse jeito, nós experimentamos a totalidade do mistério da igreja, nós vislumbramos a igreja no seu máximo imaginável. Se alguém chega e diz: puxa, eu queria tanto ver a igreja no máximo imaginável,
A única resposta que a gente pode dar é: a comunidade é o lugar onde a gente enxerga isso. Quando nós estamos ali inseridos na comunidade, através do mínimo irredutível da igreja, nós conseguimos ter visão do que é a igreja no seu máximo imaginável. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Que bom. Que bom, porque eu teria muito o que dizer a partir daqui sobre o que significa viver como igreja, sobre como essa comunidade fraca e imperfeita, composta por homens e mulheres fracos e imperfeitos, pode se tornar instrumento de Deus para transformar o mundo. Mas isso vai ficar para outra ocasião. Eu queria concluir essa reflexão puxando aqui para a gente um pouquinho a cortina, para nós enxergarmos de longe qual é a cena final dessa trajetória que começou lá em Gênesis e vai terminar agora no livro do Apocalipse. Eu vou convidar que você fique em pé comigo nesse momento, por favor. Vou convidar você a se erguer. Vamos dar uma olhadinha na cena final desse passeio. Coerente com aquilo que a gente encontrou ao longo de toda a Escritura, essa cena final vai nos colocar em linguagem simbólica. É próprio do Apocalipse a linguagem simbólica, lembre-se disso sempre. Essa cena final vai nos colocar em linguagem simbólica o que será a nossa eternidade com o Pai. Tendo feito como nós fizemos todo o passeio, nós não vamos estranhar a linguagem que vai ser usada aqui agora. O texto é o de Apocalipse 21, versículos 2 a 5, e o texto diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Gente, na eternidade, quando nós estivermos todos reunidos e tudo estiver consumado, o máximo imaginável e o mínimo irredutível da igreja vão estar reunidos. A casa de Deus se torna uma cidade cheia da sua presença. Isso na eternidade. Até lá, o desafio é vivermos como comunidade, no meio das lutas da história, com todas as dificuldades e com todas as fraquezas próprias da nossa condição humana, mas trazendo em nós a riqueza e a força do Cristo ressuscitado. Deixa eu dizer para vocês algo fundamental. Um mundo em desespero como o nosso precisa da igreja. Um mundo em desespero e confusão como o nosso precisa da igreja, que é a revelação única da sabedoria de Deus. Mas precisa da igreja, não de substitutos da igreja, se é que vocês me entendem. Precisa da igreja. Nós já vimos que o mundo não tem como ver a igreja no seu máximo imaginável. Como é que ele vai ver a igreja? No quê? No mínimo irredutível, na comunidade. Então, quando eu digo que o mundo precisa da igreja, eu estou dizendo que o mundo precisa disso. E nem mesmo precisa que todas as comunidades sejam grandes como essa, não. Precisa é dessas comunidades visíveis, onde 2 ou 3, por menor que seja a comunidade, 2 ou 3, mas estando reunidos em nome de Jesus, Cristo ressuscitado está presente ali, e a partir dali, aquele lugar pode se tornar um ponto de encontro entre o ser humano e Deus sobre a face da terra. O mundo precisa da igreja. Será que a gente está disposto a encarar o desafio de ser igreja? E aqui vai uma coisa que aqui nós temos ouvido muito, né? O Silas pode reforçar o que eu estou dizendo. Ao longo desses 20, nós vamos para 23 anos, né? 23 ou 24 anos de comunidade esse ano. Temos ouvido muito isso. Mas talvez alguns de vocês estejam ouvindo isso pela primeira vez. O que eu vou dizer é o seguinte: o desafio não é vir à igreja.
O desafio é ser igreja. Se até hoje você só veio à igreja, fica agora o desafio de ser igreja, ou seja, de ser parte desse mínimo irredutível e de se tornar alguém que juntamente com outros é uma pedra viva ao lado de outras pedras vivas para a edificação dessa casa onde o encontro entre Deus e os seres humanos pode acontecer. Será que a gente está disposto a encarar o desafio de ser igreja? Quem está falando aqui é alguém que encara esse desafio há mais de 20 anos, que sabe que esse desafio não é fácil, que sabe que não é romântica a coisa, que sabe que há decepções envolvidas nisso, mas que teimosamente continua apaixonado por esse negócio chamado igreja. Se você está disposto a me acompanhar nessa paixão maluca, eu queria te convidar a orar nesse momento. E hoje, meio coerente com esse ensino que eu trouxe, a gente não vai orar pelos problemas que talvez você esteja passando, isso é válido, mas nós não vamos fazer isso agora. Se você quiser, podemos orar depois, os irmãos podem, não é? Perto de você. Eu queria que você esquecesse os seus problemas, na verdade, nem que fosse por um minutinho apenas, e que você reservasse essa oração para pedir ao Pai o seguinte: Pai, me revela o que é a igreja. Eu quero isso, eu quero entender, eu quero compreender o que é a igreja. Você vai fazer essa oração no seu lugar, primeiramente, sozinho, e depois eu vou orar em nome de todos nós. Pode ser assim? Oremos então. Pai, é do Senhor, como uma fonte puríssima, que flui toda a revelação. Ninguém pode conhecer a igreja se não conhecer o Filho. Ninguém pode conhecer o Filho se o Senhor não revelar o Filho a nós. Aqui estão homens e mulheres, eu me incluo entre eles, que conhecemos Teu Filho Jesus e cremos nele como Salvador das nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter aberto os nossos olhos para enxergarmos em Jesus esse único, essa pessoa única e incomparável, em quem reside toda a riqueza e toda a sabedoria, como diz a Tua palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos, para sabermos que Jesus Cristo é o Cristo, Teu Filho eterno. Agora nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que compreendamos o que é a Tua igreja. Aqui estão pessoas que nunca entenderam o que é a igreja, cujos olhos precisam ser abertos agora. Aqui estão pessoas que já entenderam o que é a igreja, mas que, assim como aconteceu comigo, precisam que essa revelação seja renovada pelo Senhor. Então o melhor que fazemos aqui é nos colocar todos na mesma posição. Todos nós queremos ver o que é a igreja. Revela-nos a igreja, pelo poder do Teu Espírito, usando essa palavra que foi lida, esses vários textos que foram encadeados em sequência para nos mostrar essa que é a Tua visão ao longo da história. Usando isso e usando todos os recursos que o Teu Santo Espírito tem e sabe usar melhor do que ninguém. Ensina-nos o que é a igreja, para que muito mais do que frequentadores de igreja, nós nos tornemos igreja, para a glória do Senhor, e para que este mundo ouça uma palavra de esperança, no meio de tanto desespero. Abre os nossos olhos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.